Oi galera, curtam os vídeos e inscrevam-se no canal. A aula de hoje, mutações ou aberrações genéticas. Nós vamos falar, gente, sobre mutações gênicas e cromossômicas. Mas antes de mais nada, o que é uma mutação? Mutação é um erro genético. Você estudou os ácidos nucleicos e quando o DNA vai fazer aquele processo de duplicação das moléculas durante o período S da interfase, erros que têm, vamos dizer assim, causas diferentes. Mas a grande maioria é maléfica. E algumas mutações trazem algum benefício. Que tipo de benefício? Não dá para adivinhar, porque são erros casuais. Mas a evolução é baseada nisso, um conjunto de mutações acumuladas. A palavra vem do latim mutare, está aqui, ó, que significa mudança. Portanto, são alterações que ocorrem ou nos genes ou nos cromossomos. Daí as mutações gênicas e mutações cromossômicas que a gente vai decifrar hoje. Uma curiosidade, o francês Hugo de Vries, em 1901, lançou a teoria mutacionista e nela ele propõe a evolução baseada principalmente nestas transformações. Mas você limitar a evolução a apenas o fenômeno da mutação está errado também. Considerações. Mutações podem ser induzidas, podem ser naturais, espontâneas, mas podem ser provocadas. E a gente tem aqui, ó, primeiro, ação física, radiação ionizante, raio-x, raios gama, os raios ultravioletas do Sol, UVA e UVB. Portanto, são radiações que atingem as moléculas de DNA e provocam quebras de ligações químicas. E aí os nucleotídeos podem mudar de posição, portanto, alterando o DNA. Não é à toa que se diz que, se você se expõe exageradamente ao sol, a probabilidade de câncer de pele é maior. Ação química, substâncias químicas que estimulam mutações, existem muitas. O brometodietídeo é uma substância utilizada em laboratórios de genética para manipular a célula em si, o DNA. Só que não pode ser inalado, é cancerígeno. O formol também, componentes químicos do fumo, do cigarro, o amianto, um componente químico dessas telhas pré-fabricadas, a gente chamava de telha de Eternit, são telhas de amianto. E ainda agentes biológicos. O HPV, papilomavírus humano, principal causador do câncer de colo de útero, estimulador ali, é um agente biológico. A bactéria Helicobacter pylori, ou H. pylori, que causa câncer de estômago em muita gente. Falhas enzimáticas na duplicação do DNA, aquelas enzimas polimerases, ligases, topoisomerases, que participam da duplicação do DNA. Também erros de pareamento, como assim? A adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina, mas pode haver erro? Pode. E naquela área que pareou errado, ou melhor, não pareia, se tem uma adenina de um lado e entra uma citosina do outro, elas não pareiam. E se ele não for corrigido, aquilo interfere sim na sequência de informações genéticas contida naquele trecho do gene. A adição ou supressão de base nitrogenada, como assim? Imagine que o DNA tenha, 1000 nucleotídeos numa fita. E aí você adiciona, sendo uma enzima, adiciona um nucleotídeo a mais, um a mais. Gente, se você tem a primeira trinca de bases, adenina, 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 você adiciona aqui uma citosina. A primeira trinca não é mais essa. A primeira trinca agora é citosina, adenina, adenina. E isso pode alterar toda a sequência daí para frente. Então, peraí, quando você suprime também, você retira nucleotídeos, pode provocar alterações sérias. A desaminação de uma base nitrogenada, olha só, a base citosina, se eu retirar uma amina, desaminação, retirar o radical amina da composição aqui, ela se transforma em uracila. Temos aí bases nitrogenadas alteradas. Gente, são mutações espontâneas. Por que isso ocorre? Casualidade da natureza.
Aqui eu tenho, gente, o cariótipo humano. É um indivíduo do sexo masculino. Como é que eu sei? Segundo, olha o cromossomo Y aqui, ó. O menorzinho de todos, geralmente é mais escurinho assim do que os outros. O estudo da citogenética permite que a gente identifique os cromossomos quanto a esta técnica, que é a técnica de bandeamento, conhecida como guiança, do nome do corante utilizado, tá bom? Ampliando o cromossomo, a gente tem a área do centrômero, o braço de cima, que é o braço P, ou braço curto, e o braço abaixo do centrômero, que é o braço Q, ou braço longo. Cada cromossomo, você já sabe, classificado quanto à posição do centrômero: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Só que na espécie humana só temos os 3 primeiros tipos. Não existe o telocêntrico. Organizando os cromossomos, eu tenho um mapa cromossômico chamado de ideograma. Está aqui. Cariótipo humano, né, emparelhado, homólogos emparelhados. Eu tenho, então, 23 pares de cromossomos. Não se esqueça que um cromossomo normalmente vem do pai, o outro vem da mãe. Olha só, cromossomo número 1 é o único que tem essa ponta branca grande aqui. Cromossomo número 7, por exemplo, tem uma bandinha escura no topo, né, e 2 bandinhas escuras abaixo do centrômero. Cromossomo X, aqui é o cariótipo feminino, né? XX, ó. Uma bandinha escura marcante no braço P e uma bandinha bem marcante no braço Q. E aí você vai ver que cada cromossomo desse, gente, tem um bandeamento diferente, se você observar. Então eles formam pares e a gente consegue distinguir os pares observando esse bandeamento. Esta é a citogenética, a área da biologia ou da genética que estuda os cromossomos e suas alterações. Cariótipo feminino aqui, cariótipo masculino aqui. A única diferença está aqui, ó. Feminino, XX, masculino, XY. O que são mutações? Já sei, são erros que ocorrem na duplicação do DNA. Nós temos, então, 2 tipos de mutações. As mutações gênicas, que atingem a sequência de nucleotídeos componentes daquela área do DNA. Então, modificações na expressão dos genes devido a alterações que envolvem bases nitrogenadas, bases a mais, bases a menos, bases trocadas de posição naquela área do DNA, mutação gênica. Agora, mutações podem atingir também o número de cromossomos. Então, a estrutura do cromossomo, o cromossomo tinha uma certa sequência de genes. Aí um erro genético provocou uma quebra de um pedaço do cromossomo, uma deleção, quebrou o pedaço. Esse cromossomo foi para a célula filha no final da divisão. Resultado, a célula filha tem uma mutação por deleção. Então, alterações na estrutura e na quantidade normal de cromossomos na espécie. Um exemplo é a síndrome de Down, que é 50% das mutações na espécie humana, as mais frequentes. Um cromossomo a mais, não é isso? A trissomia do 21. Mutações gênicas podem alterar o número de bases nitrogenadas, como eu já citei, podem alterar a sequência em que as bases se encontram e ainda os tipos de bases naquela posição determinada. Então, se é uma citosina, guanina, adenina ou timina, isso pode ser alterado por questões diversas, porém provocando uma mutação gênica. Mutações cromossômicas podem ser de 2 tipos principais. As numéricas, que podem, aliás, 2 tipos principais. Primeiro, as numéricas. Numérica, você se lembra que essas mutações numéricas podem ser do tipo euploidia e aneuploidia. Euploidia, o prefixo eu significa verdadeiro. Ploidia é conjunto cromossômico, conjunto verdadeiro de cromossomos. Aneuploidia é conjunto não verdadeiro, aneuploidia. Nas euploidias, lotes inteiros de cromossomos são transferidos de uma célula para outra. Nas aneuploidias, os erros são numéricos? São, mas pequenas quantidades, geralmente um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, 2 a mais, 2 a menos, pequenas quantidades. As aneuploidias, nós vamos ver que podem atingir cromossomos autossômicos,
do par número 1 ao par 22, ou podem atingir o par sexual, XY, XX. Então, são alossômicas. O segundo tipo de mutação cromossômica é estrutural, né? A deleção, a duplicação, a inversão, a inserção e a translocação. Tá? Então, até agora, o que eu fiz? Só apresentei para você o que é a mutação, quais são os tipos.